A Universidade Estadual de Londrina completa 20 anos da implantação da política de cotas. O tema divide opiniões. À medida que as eleições municipais se aproximam, a preocupação com os crimes eleitorais aumenta, o que deixa as autoridades em alerta. Calor excessivo e chuva fora de época são sinais das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. Esses fenômenos impactam diretamente em nossas vidas. Essas notícias e muito mais estão chegando agora. Não saia daí, o TJ Campus já vai começar. Boa noite! Está começando mais um TJ Campus, com muita informação e compromisso com os fatos. Com as eleições municipais se aproximando, surge uma preocupação recorrente: os crimes eleitorais. Para saber mais sobre essa importante questão, nosso repórter Marlon foi investigar e traz detalhes sobre o tema. Com a chegada das eleições municipais, surge um perigo na hora de escolher nossos representantes: os crimes eleitorais. Crimes eleitorais são todos aqueles crimes praticados e descritos na legislação eleitoral. São várias legislações eleitorais, nós temos o Código Eleitoral e outras legislações que definem condutas típicas que, quando praticadas, configuram crimes, né? São todas aqueles fatos que atentam contra o próprio sistema eleitoral, a própria concorrência na eleição, por exemplo. São todos crimes, situações que atentam contra a própria condição da eleição. A lista de crimes eleitorais é extensa e pode variar de 6 meses a 5 anos de reclusão e do pagamento de multa se considerado culpado. São inúmeros crimes eleitorais, né? Mas alguns praticados com mais frequência, com frequência maior, como é o caso da corrupção, como é o caso da boca de urna, né? Transporte irregular de eleitores. São situações que acontecem com maior frequência. A boca de urna é aquela que normalmente a gente escuta muito falar no dia da eleição, que são aquelas pessoas que insistem em fazer propaganda, né, em divulgar a candidatura de determinados candidatos na data da eleição próximo aos colégios eleitorais, o que é proibido pela legislação. Nós temos também o transporte de eleitores. A legislação proíbe o transporte de eleitores um dia antes e um dia depois da eleição. O primeiro turno das eleições municipais acontece no começo de outubro. E precisamos ficar atentos com os crimes eleitorais. Você conhece algum deles? Acho que não. Não? Não tem ideia? As pessoas, os candidatos. Todos? Os candidatos que roubam dinheiro público, a maioria deles. E as pessoas? As pessoas porque não corrigem. E continuam votando nos candidatos que roubam do mesmo jeito. Mesmo o cara ter sido condenado, continua votando. Não sabe? Não? E você? Não sabe também? Ah, tem vários, né? Lista um. Crime que é o roubo, né? Corrupção. Não sabe? Não tem a mínima ideia? Não? A situação pode piorar, já que com o avanço das redes sociais, crimes eleitorais pela internet dificultam a fiscalização do Supremo Tribunal Eleitoral. A gente tem um grande problema em relação à questão digital, que nós não temos uma regulamentação. Eu acho que vai acabar vindo uma regulamentação ou via Congresso ou via STF, né? Então é um volume muito grande de informações e é muito difícil nós conseguirmos controlar esse grande número de informações. As redes sociais, elas abriram um espaço muito grande para a gente conseguirmos ter interações, modificou a forma de campanha, né? A gente pega o próprio celular, né? Se a gente parar para pensar, o WhatsApp teve um impacto gigantesco, não tem 10 anos nas eleições, né? A legislação ainda precisa aprender a acompanhar isso, né? Ela vai acompanhando a questão, por exemplo, de disparo em massa, ela vai acompanhando uma coisa de calúnia, vai acompanhando as coisas, mas é muito difícil você conseguir acompanhar a velocidade desse mundo digital. Então, acho que por isso a gente vai ter uma questão, talvez, a gente engessar um pouco mais a própria legislação de uma forma a coibir. Em 13 de maio de 1888, foi aprovada a Lei da Abolição da Escravatura, um marco na história do Brasil. E neste ano, a Universidade Estadual de Londrina completa 20 anos de sua política de cotas.
A nossa repórter Sara nos traz um panorama desses eventos. Você é contra ou a favor da política de cotas dentro da universidade? Sou a favor. Eu sou a favor. Sou a favor. Eu sou a favor. Sou a favor. Nossa, eu sou extremamente a favor da política de cotas. Tudo que a gente precisa. Sou contra. Por que você acha importante essa política no cenário acadêmico? Eu acho que as cotas dão essa possibilidade, né? Dá essa esperança para as pessoas que não... Por exemplo, a cota de escola pública, para quem não teve o ensino privado, né? Porque eu acho que nem todos têm a mesma oportunidade na vida. Acho fundamental porque a gente pode fazer com que a nossa universidade seja mais diversa, mais plural, e é essa universidade que a gente quer. A política de cotas na UEL está completando 20 anos e é por causa dela que alunos como a Verônica têm acesso a mais oportunidades e representatividade dentro do cenário universitário. É uma data muito representativa porque ela marca o momento em que estudantes negros e aqueles que vinham de escola pública pudessem acessar a universidade. Então, foram implementadas as cotas para que as pessoas que não acessavam o ensino superior aqui dentro da universidade pudessem acessar. Em maio, completam 136 anos desde a assinatura da Lei Áurea, que definiu a abolição da escravatura no Brasil. Um curto período se comparado à história do Brasil desde a chegada dos colonizadores portugueses, que deixaram diversas marcas na sociedade, como a marginalização das populações pretas. A falta de acesso a diversas coisas, entre elas a educação, ainda afeta a vida de diversos negros no país. Então é uma pauta que a gente sempre levanta em praticamente todas as aulas e a gente discute sempre, né, a importância da luta da pessoa negra dentro da universidade, né, a importância de levantar essa pauta e mostrar que a universidade ela não precisa ser um espaço elitizado. Universidade é lugar do preto, do pobre, do trabalhador. Por mais que a política de ingresso por cotas tenha sido fundamental para aumentar a representatividade e as oportunidades, é essencial reconhecer que a jornada desses estudantes não termina no momento em que pisam no campus universitário. A sua permanência de fato naquele espaço depende de muitos outros fatores. E aí estão morando todos os desafios do estudante periférico como um todo, em todos os seus âmbitos e encaixes e enquadramentos sociais. Participando, né, das bancas de heteroidentificação, onde é feito todo o processo de avaliação e confirmação da autodeclaração do candidato, eu percebo o quanto a universidade hoje mudou. O cenário é outro. A gente já observa nos cursos considerados elitizados a presença de pessoas negras, sendo elas pretas ou pardas. Então, isso só ocorreu e se deu por conta das políticas afirmativas. Agora, Sara nos traz atualizações de como está funcionando na prática o ingresso de alunos cotistas à universidade. Boa noite, Sara. Boa noite, Raíssa. Boa noite, gente. Realmente, a política de cotas deu um giro no cenário da universidade, tanto para pessoas como eu, tanto para alunos que são advindos de escola pública. Essa política de cotas é muito importante para garantir o acesso deles à universidade. Vale lembrar que lá em 2004, antes da implementação das cotas, não existia nenhum programa que garantisse o ingresso de alunos de escolas públicas, estudantes negros de escolas públicas e estudantes negros independente do percurso também. Mas os números que temos ainda é um pouco preocupante, viu? Em 2022, pelos dados divulgados pela UEL, entre os 2.990 estudantes que ingressaram na universidade nesse ano, apenas 354 eram negros. Ainda tem uma diferença muito grande aí no número, então a gente tem um longo caminho pela frente. Realmente, a política de cotas nas universidades ainda tem um longo caminho pela frente, para que grupos historicamente marginalizados tenham acesso a uma educação de qualidade. E após o intervalo, você confere como pode contribuir com as doações para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta. Diante das fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul durante as últimas semanas, a repórter Valentina nos traz informações de como você pode contribuir com doações e fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Boa noite, Valentina. Boa noite, Raíssa. Boa noite a todos que estão assistindo mais um TJ Campus. E hoje eu vim aqui para falar de um assunto sério, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Vamos falar então das doações mediante a situação do povo gaúcho. O que eles estão precisando, onde arrecadar. Aqui em Londrina, a Defesa Civil já arrecadou 120 toneladas de donativos. E nessa semana eles continuam com 5 pontos de arrecadação abertos até o dia 22 de maio. O primeiro ponto é a base operacional da Guarda Municipal. Ele fica situado ali na rua São Jerônimo, esquina ali na Avenida do Jorge Casoni. A segunda é a sede administrativa da Secretaria da Defesa Social, localizada na rua Joaquim de Matos Barreto, 333, às margens ali do Lago Igapó. A terceira é a base norte da Guarda Municipal, localizada na Avenida Saúl Elquinde, na Zona Norte. E depois tem o Centro de Formação da Guarda Municipal. Esse fica localizado na rua Cristina Jorge 450. E por último é a base móvel da Guarda. Fica ali no centro, entre a Avenida Paraná e a Avenida São Paulo. E as arrecadações funcionam das 8 da manhã até as 8 da noite, tirando a base móvel da Guarda, que funciona até as 6 horas da tarde. E agora você confere a nossa reportagem sobre as mudanças climáticas com o nosso repórter Marlon. A catástrofe do Rio Grande do Sul colocou à tona o assunto das emergências climáticas, mas isso não necessariamente significa que possa vir a acontecer na nossa região. Aqui em Londrina a gente está numa área de transição climática, né? Então a gente passa aqui num clima tropical para norte e um clima mais subtropical para sul, né? O que acontece no Rio Grande do Sul, tem acontecido no Rio Grande do Sul, pode ocorrer em Londrina? Pode, né? A questão é que Londrina, por exemplo, não tem grandes rios, né? Com exceção da parte leste de Londrina, onde a gente tem o Tibagi passando, a gente não tem grandes rios passando dentro de Londrina, né? A gente tem o Ribeirão Cambé, o Ribeirão Cafezal, o Três Bocas e outros, mas são rios menores. Então, claro, a gente teve um episódio em 2016, né, que todo mundo lembra, imagino que todo mundo lembra, que foram mais de 180 milímetros em 24 horas, que gerou uma série de consequências, derrubou pontes, tivemos alguns deslizamentos, né, movimentos de massa, vias ficaram interditadas e assim por diante, mas não é nada comparado ainda ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? As mudanças bruscas no clima do planeta não só geram desastres naturais, mas também podem levar a diversos problemas de saúde. As mudanças climáticas são uma realidade, né? A gente tem vivido eventos extremos no mundo e não é diferente. Não é à toa que o Brasil tem passado por secas, calor intenso. Estamos enfrentando aí no sul do país, sul extremo, né, do país, as enchentes e tudo isso, toda essa mudança climática obviamente afeta a saúde humana, né? A seca extrema, o calor extremo provocam mudanças desde desidratação, né? Então o nosso corpo boa parte do nosso corpo é formado por água, então a gente precisa ingerir minimamente, né, 1,5 litro de água por dia, né, ou até mais, dependendo das condições que a gente está. Isso exige que a gente aumente a frequência
tomada de água e água potável, né? Água boa para beber. Trazendo um pouco para a nossa cidade, Marcele comenta um pouco sobre a incidência de doenças respiratórias neste clima quente aqui de Londrina. Então a gente está mais exposto nesse momento à maior irradiação solar, está mais exposto à secura, aumentam as doenças respiratórias, portanto, aumentam os casos de asma grave ou de asma nas pessoas, a dificuldade de respirar. Então é fundamental que, se você tiver condições de ter bacias d'água em casa, de ter aqueles aparelhinhos que fazem a produção de vapor d'água para umidificar o ambiente, manter a casa arejada, quando tem vento, manter a casa ventilada. E a gente sabe que isso intensifica o uso de ar-condicionado nesse período. A interferência humana vem causando alterações no clima do planeta. E você sabe como isso pode afetar a população aqui da cidade? Eu tomo muita água, eu percebo que eu sinto bem menos fome, assim, né? E não gosto de me expor ao sol, então eu tenho esse cuidado de sempre passar um protetor solar e evitar me expor ao sol, porque eu me sinto mal, me dá uma queda de pressão, eu não gosto de estar assim em lugares que eu possa ficar ainda sentir mais calor, assim. Na verdade, assim, eu também procuro ficar em lugares frescos, mais arejados, né? A pressão cai um pouco, aí a gente acaba passando mal, né? A água é difícil para mim, eu tomo pouco já. Mesmo no verão eu sinto pouca necessidade de água, só que chega no final do dia tô com muita dor de cabeça, né? Então isso prejudica. Mas é se proteger mesmo, passar protetor solar. Eu também tenho a pele com melasma, então já se cuidar nessa questão também, né? Eu procuro passar protetor solar, né? Evitar sol, principalmente nos horários de pico, assim. E assim, tomar bastante líquido. Acho que são os cuidados que a gente tenta adotar para evitar, né, uma desidratação ou uma queimadura, né? E tem gente que usa o sol quente de Londrina para poder potencializar as suas vendas. A gente está bem otimista com as vendas, tá? Amanhã tem feira aqui também, aqui no Zerão, e a gente espera que a estimativa de venda aí seja maior, né, do que os outros dias. Ainda sobre clima, vamos acompanhar a previsão do tempo em Londrina. Amanhã o tempo fica nublado, com máxima de 29 graus e mínima de 16. Já na sexta-feira, a previsão é de muito sol, com as temperaturas mais altas, máxima de 32 e mínima de 18 graus. Já no sábado e domingo, você pode preparar seu guarda-chuva, pois a previsão é de um fim de semana chuvoso em toda a região de Londrina. A probabilidade é de 96% de ocorrência de chuva e as temperaturas tendem a cair, com mínimas de 20 graus no sábado e 16 graus no domingo. E ainda hoje, você vai conhecer a história de Micaela e Marcela na celebração do Dia da Família. E isso você confere depois do intervalo, aqui no TJ Campus. Almoço de domingo é assim. Tem gente que gosta de carne, tem gente que prefere legumes, mas sabe o que o seu Pedro gosta mesmo? É de ter comida na mesa para toda a família. No último ano, mais brasileiros conquistaram um emprego para cuidar melhor das suas famílias. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação e mais de 15 milhões de pessoas não vão precisar pagar imposto de renda. Com o Desenrola Brasil, até agora mais de 14 milhões de pessoas aproveitaram para renegociar as suas dívidas e muitas limparam o nome na praça. Voltamos a estar entre as 10 maiores economias do mundo e temos a menor taxa de desemprego em 10 anos. Já são mais de 2 milhões de novas vagas de trabalho. A gente pode até pensar diferente, mas nisto o brasileiro concorda. Quando a economia melhora, é bom para você, para sua família, é bom para todo mundo. Isso é só o começo, tem muito trabalho pela frente. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, união e reconstrução. Preocupação crescente. Casos de homofobia aumentam e no dia 17 de maio é celebrado o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, uma importante data para a conscientização. A repórter Valentina traz detalhes. Boa noite, Valentina.
É isso mesmo, Raíssa. Dia 17 de maio, daqui 2 dias, é comemorado o Dia Internacional contra a LGBTQIA+fobia. E o governo do Peru tomou uma decisão que afeta diretamente essa comunidade. O Ministério da Saúde classificou a transexualidade como uma doença no governo, 2 dias antes da data comemorativa em apoio à comunidade LGBT, né? O Ministério incluiu, então, a transexualidade em uma lista de doenças que os planos de saúde devem contemplar nos tratamentos que eles oferecem. Foram incluídos, então, na lista a transexualidade, o travestivismo, o transtorno de gênero na infância e alguns itens mais genéricos. É uma situação que gerou uma grande controvérsia ali no país. Várias entidades se manifestaram contra, como, por exemplo, a deputada Suzel Paredes. Ela deixou muito clara a sua posição, que é contra essa decisão do governo, né, do Ministério da Saúde ali do Peru. Além dela, a organização Mais Igualdade Peru também se mostrou contra e, além disso, eles reuniram 400 pessoas, que são profissionais em saúde mental, para eles fazerem um baixo-assinado que pedem, então, para que o Ministério da Saúde reveja essa decisão. Então, Raíssa, é um assunto muito sério que a gente precisa tomar cuidado, né? Obrigada, Valentina. Então, celebrado todos os anos, hoje, 15 de maio, é o Dia Internacional da Família. E você vai conhecer a trajetória de Micaela e Marcela, mães que precisaram tomar medidas corajosas para passar mais tempo com seus filhos. Conciliar trabalho e casa pode ser uma verdadeira maratona. Às vezes, nos deparamos com uma mistura de responsabilidades, onde as tarefas do trabalho se entrelaçam com as demandas domésticas. É uma corrida contra o tempo, tentando manter tudo em ordem. E é nessa correria que diversas mães se encontram todos os dias, buscando conciliar os afazeres da casa e do trabalho. Foi uma mudança total, né? Na minha rotina, na rotina do meu esposo, na rotina de casa. Então, desde a hora que a gente acorda, como que a gente se organiza, porque como ela ia para o berçário e eu trabalhava no período da manhã, ela precisava sair cedo com a gente, né? Então, desde acordar, de fazer uma lancheira, trocá-la, eu me trocar, tomar um café da manhã, ir trabalhar, e aí depois na hora do almoço também, de buscá-la. Em meio às mudanças, algumas mães buscam conciliar a maternidade com as suas carreiras de forma inovadora. É o caso de Marcela, que optou por empreender de casa. Essa escolha não só lhe permite passar mais tempo com os filhos, mas também realizar o seu sonho de ter a própria empresa. E aí eu conversei com meu marido e falei, olha, eu sempre quis fazer um negócio desde que eu me formei. Me formei em 2002 em enfermagem, eu sou enfermeira. E agora eu acho que eu vou criar coragem para fazer isso. E meu marido falou assim, olha, se você acha que vai dar certo, vamos, porque né, você vai ficar em casa mesmo. Eu falei, não, vai dar certo. E a gente estava montando um consultório para ele em Rolândia. E aí eu comecei a botar em prática algumas coisas que eu achava que dava certo. E de 2015 para 2016, nessa gravidez da Olivia, surgiu a minha empresa. Independente da rotina adotada, a preocupação central permanece: estar presente na infância e na formação dos filhos. No entanto, especialistas ressaltam que essa presença vai além do tempo dedicado no cotidiano familiar. O que a gente precisa interpretar hoje em dia é assim, essa presença não é o tempo integral dos pais com essa criança. Esses pais, eles podem fazer outras coisas, esses pais podem trabalhar. O importante é a família conseguir conduzir e criar as suas rotinas e ter tempos de qualidade com esses filhos. E aproveitando esse clima em família, é importante nos protegermos do mosquito Aedes aegypti. O nosso repórter Marlon nos traz atualizações sobre o boletim da dengue. Boa noite, Marlon. Boa noite, Raíssa. Trazendo dados sobre o boletim epidemiológico da dengue, notamos uma diminuição em relação à semana passada. Vamos aos números. As notificações da semana passada foram de 58.904. Já essa semana foram de 40.923. Os casos prováveis foram de 43.757. Já nessa semana foram 31.124. Os casos confirmados foram de 38.468 no último dia 7.
e nesta semana foram de 27.627. Houve um aumento nos óbitos, cerca de 12 óbitos a mais em relação à semana passada. Lembrando, pessoal, de se conscientizar sobre a situação. A dengue está matando em Londrina, lembrar de esvaziar os vasos, passar repelente e continuar com as medidas de segurança contra a dengue. E um projeto do Museu Histórico de Londrina está promovendo a digitalização do acervo fotográfico da Prefeitura. Na ativa há quase 4 anos, o projeto já digitalizou cerca de 80 mil imagens entre as décadas de 50 a 90. A repórter Sara nos traz mais detalhes sobre o projeto. O Museu Histórico de Londrina é um tesouro cultural que preserva a história e a memória da cidade e da região. Localizado no centro, ele abriga uma rica coleção de documentos, objetos e exposições que contam a trajetória de Londrina desde sua fundação até os dias atuais. Apesar de sua importância, muitos nunca visitaram o Museu Histórico de Londrina, perdendo a chance de explorar todas suas memórias. Você costuma visitar o museu, observar o acervo deles, frequentar? Não. Não visita, não tem esse costume? Não, gostaria, mas ainda não tive a oportunidade. Meu maior sonho é entrar ali dentro. Mas nunca entrou? Nunca, menino, nunca. Com o objetivo de preservar e facilitar o acesso às memórias visuais que integram a história da cidade, a Associação dos Amigos do Museu Histórico de Londrina, a ASAN, em parceria com o Museu Histórico, realiza a digitalização da coleção fotográfica da Prefeitura. E em 2024, esse projeto, intitulado Difusão do Patrimônio Cultural e das Memórias da Cidade, Coleção Fotográfica da Prefeitura Municipal de Londrina, entra em sua 4ª etapa. A iniciativa conta com patrocínio da Prefeitura, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, que já disponibilizou mais de 27 mil imagens dentro da plataforma. É muito importante que um espaço, seja museal ou de documentação, que você não tenha mais o objeto só físico, né? É um material físico e com o tempo deteriora, né? Sei lá, 100 anos, 200 anos, em algum momento vai deteriorar. Além das fotografias, o museu também possui um vasto acervo audiovisual, contendo entrevistas, negativos, fitas VHS e fitas cassete, que serão disponibilizados na plataforma Pérgamo Museus, onde podem ser acessadas livremente pela população. Além das imagens, o site também disponibiliza textos com informações e referências, como resultado da pesquisa feita pelos participantes da iniciativa em um processo detalhado. Ela começa no processo de preparo dessas fotografias para serem digitalizadas, então a gente faz a higienização e o preparo dessas fotografias que, na época, elas eram acondicionadas coladas em papéis de cartolina. Então a gente faz o processo de retirada dessas fotografias do papel para serem acondicionadas em jaquetas de poliéster de pH neutro para conservação. E depois elas são digitalizadas em scanners próprios para fotografia, em alta qualidade, para que assim a gente possa disponibilizar elas na nossa plataforma de pesquisa, que é o Pérgamo. Muito importante esse projeto e é um grande passo para a preservação e a divulgação do patrimônio cultural de Londrina. Estamos chegando ao fim do nosso jornal, mas antes vamos conferir as últimas novidades sobre os eventos culturais da nossa cidade. É o momento do Giro Cultural. A cantora Ivete Sangalo anunciou nesta quarta-feira o cancelamento da turnê A Festa, que celebraria os 30 anos de carreira da artista. Sua apresentação aqui em Londrina estava com data marcada para o dia 9 de novembro, no Estádio do Café. Prepare-se para uma viagem visual única da cidade de Londrina. A Prefeitura Municipal está com as portas abertas para a exposição Olhares Londrina, com obras de renomados artistas como Walter Ney, Carlos Bozelli e Felipe Branquinho. Essa exposição é uma celebração da diversidade de olhares sobre Londrina. A exposição acontece até o dia 28 de junho, no saguão do 2º andar da Prefeitura de Londrina, das 12 às 18 horas, e faz parte da 22ª Semana Nacional de Museus. Nesta sexta-feira, dia 17, o cantor Djavan se apresenta no Ginásio Moringão.
Considerado um dos grandes nomes da música brasileira, o artista traz sua turnê para a cidade de Londrina. E essas são apenas algumas das atrações desse final de semana em nossa cidade. Faça o seu roteiro e boa diversão! E esse foi o TJ Campus. Obrigado por sua audiência, tenha uma ótima noite!